Bom dia, irmãos. Estamos dando início ao nosso culto, nossa escola dominical. Convido os irmãos a estarem louvando a nosso Deus juntamente conosco aqui. Vamos louvar a Deus com o corinho 134, Terra e céu proclamam o teu louvor. Terra e céus proclamam teu louvor, maravilhas e poder, glória e majestade ao Rei dos Reis, Senhor da vida e das riquezas insondáveis. Quão magnificente é o teu nome, ó Senhor, nos inclinamos e adoramos, porque és digno, és vencedor, venceste a morte da vida, és Senhor, porque és digno, és vencedor, venceste a morte da vida, és Senhor. Corinho 130, sobre as ondas. Você possa estar louvando a Deus aí onde você está. Corinho 130, sobre as ondas. Porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando forçado é sobre as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nau quando pedes mais fé, ele ouve e crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nau. Muito bem, vamos continuar louvando a nosso Deus. Agora o corinho 156, vamos adorar a Deus. 156, no seu livrinho de coros. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar
especial, trocou meu coração por outro coração, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Podes adorar a Deus. Podes adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Podes adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro coração, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Muito bem, nós vamos ouvir agora a leitura com o irmão Fábio. Bom dia, irmãos. Vamos começar com a leitura. Jeremias, capítulo 5, versículo 16 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor: a sua aljava é como uma sepultura aberta, todos os seus homens são valentes. Comerão a tua cega e o teu pão, os teus filhos e tuas filhas comerão as tuas ovelhas, o teu gado. Comerão a tua vide e a tua figueira, e com a espada derribarão as tuas cidades fortificadas em que confias. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não vos destruirei de todo. Quando disserem, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas essas coisas? Então lhe responderás, como vós me deixastes servir deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó e fazei ouvir em Judá, dizendo, ouve agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes os olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouves, não temereis a mim? Diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia para o limite do mar, limite perpétuo, que ele não ultrapassará, ainda que se levante, suas ondas não prevalecerão, ainda que bramem, não o transpassarão. Mas este povo é de coração rebelde, quanto mais rebelaram-se e foram-se. Não dizem a eles mesmos, tememos agora ao Senhor, nosso Deus, que nos dá o seu tempo a chuva e a primeira e a última, que nos conserva as semanas determinadas da cega. A vossa iniquidades desviam estas coisas, e o vosso pecado afastam de vós o bem. Porque entre o meu povo se acham perversos, cada um anda espiando como espreitam os passarinheiros, como eles dispõem armadilhas e prendem os homens. Como a gaiola cheia de pássaro, com as suas casas cheias de fraude, por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defendem a causa dos órfãos, para que prospere, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor? Não me vingaria eu desta nação, de nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis
quando estas coisas chegaram ao seu fim. Amém, irmãos. Muito bem, obrigado, irmão Fábio. Vamos cantar agora o hino 256 no livro de coro, O Poder do Sangue, 89 no Cantor Cristão. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Ao beijar todo maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Vamos ouvir agora o devocional. Bom dia, é um prazer para a nossa família estar fazendo o devocional hoje. A leitura bíblica em Mateus 13, de 44 a 46. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. A parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O título do artigo é O Mel no Lixo. Certa manhã, na faculdade, acordei e encontrei Carol, minha colega de quarto, em pânico. Seu anel de monograma tinha sumido. Procuramos por todos os cantos. Na manhã seguinte, reviramos até um latão de lixo. Rasguei um saco e disse: "Você está tão empenhada em achar isso, não vou perder um anel de R$600, ela respondeu. A determinação de Carol me lembra a parábola que Jesus contou sobre o reino do céu, que é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Para encontrar certas coisas, o esforço vale a pena. Ao longo da Bíblia, Deus promete que aqueles que o buscarem, o acharão. Em Deuteronômio, ele explica aos israelitas que o encontrariam caso se afastassem do pecado e o buscassem de todo o coração. Em 2 Crônicas, o rei Asa foi encorajado por promessa semelhante, 15, versículo 2. E em Jeremias, Deus fez a mesma promessa aos exilados, dizendo que os tiraria do cativeiro, 29, 13 e 14. Se buscarmos a Deus através de sua palavra, a adoração e a nossa vida diária, o encontraremos. Ao longo do tempo, o conheceremos de modo mais profundo. Isso será muito melhor do que o doce momento em que Carol achou seu anel e o tirou de dentro de um daqueles sacos de lixo. Senhor, ajuda-me a te buscar com todo o meu coração. Para encontrá-los, precisamos estar dispostos a buscá-lo. Vamos orar, né? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo quanto tem feito em nossa vida. Nós te agradecemos por tua fidelidade, pelo teu cuidado. Que o Senhor Jesus possa estar abençoando e cuidando da nossa família e de cada família da igreja, ó Pai. Que o Senhor possa estar suprindo as necessidades, livrando de todo mal. Que
o Senhor possa estar abençoando a vida do pastor Maésley, do pastor João Marcos e suas famílias, ó Deus, também dando sabedoria, cobrindo com o teu sangue. E possa, Senhor, estar abençoando, ó Deus, que tudo possa, Senhor, ser para a tua honra, a tua glória e teu louvor. Que teu nome possa ser glorificado em tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos continuar o louvor ao nosso Deus, agora cantando o hino 260 no livro de coro, 108 no cantor cristão, Quando se fizer chamada. Vamos cantar 2 estrofes desse hino. 260 no livro de coro, 108 no cantor cristão. Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando um dia muito glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, eu lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, eu lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois vindar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, eu lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, eu lá estarei. Muito bem, para encerrarmos esse tempo de louvor, daqui a pouco o pastor João Marcos vai estar chegando com a meditação da palavra de Deus. Vamos cantar o Corinho 176, porque Ele vive. Corinho 176, porque Ele vive. Porque Ele vive. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Muito bem, quero agradecer a participação dos irmãos. Irmão Fábio com a leitura, irmão Bruno no violão, Natan no teclado. E agora vamos ficar com a meditação da Palavra de Deus com o pastor João Marcos. Bom dia, meus irmãos. Pela graça de Deus, estamos mais uma vez cultuando Ele, louvando ao Senhor, mesmo que ainda estejamos distantes, não possamos nos reunir, mas graças a Deus pela oportunidade que temos de louvar ao Senhor e de chegarmos até a casa de cada um dos irmãos. Nós iniciamos uma série de pregações, de estudos sobre julgamento, o assunto julgamento. 4 destas pregações, desta série de pregações, vai falar sobre julgamento proibido e 4 estudos sobre julgamento permitido, uma série de 8 estudos. Nós já vimos os 2 primeiros. O primeiro tipo de julgamento proibido é julgar com atitude interna de superioridade pessoal. E o segundo foi julgar desígnios dos corações, ou seja, as intenções dos corações. Hoje nós veremos o terceiro tipo, que é proibido julgar pela aparência. Proibido julgar pela aparência. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo lá em João, capítulo 7, versículos 14 até o 24. João 7, 14 a 24. Diz assim a palavra do Senhor. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a meu respeito da doutrina. Se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado no sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Oremos. Senhor, nosso Deus, nós agradecemos a Ti por Tua graça nas nossas vidas. Nos ajuda na compreensão da Tua palavra e mais ainda na prática. Estamos diante de situações que muitas vezes são difíceis para nós. Somente pela graça do Senhor, pelo o que nós podemos receber de Ti, da Tua palavra, nós podemos obedecer a estes mandamentos. Ajuda-nos na compreensão e na prática. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Proibido julgar pela aparência. O contexto aqui é a festa dos tabernáculos. Após suscitar ali uma polêmica entre Jesus e os judeus, isso era bem comum, Jesus fala claramente que eles queriam matá-lo. Jesus declara isso, que eles queriam matá-lo. O versículo 20, os judeus negam e reagem de maneira bem violenta, blasfemando, você viu aí, chamando-o de endemoniado, como se ele estivesse possesso, como se ele estivesse imaginando coisas.
No versículo 21, Jesus se recusa a argumentar com eles e reafirma que eles queriam matá-lo. E ainda diz o motivo, né? O motivo é porque eu fiz um milagre. Que milagre é esse? Muito provavelmente Jesus está se referindo a um milagre em que ele curou um paralítico mais ou menos um ano atrás, em uma das festas ali nas regiões do templo, aquele paralítico que ficava à beira do tanque de Siloé. No capítulo 5, versículos 14 a 20, né? Talvez na festa da Páscoa, ele curara esse paralítico mais ou menos um ano atrás. Nos versículos 22 e 23, Jesus não entra aí no mérito para discutir a questão com eles, mas acusa os judeus de duas incoerências. A primeira, mesmo que ele houvesse transgredido a lei, o que não é verdade, nenhum deles obedecia à lei. Nenhum destes que estavam acusando a Jesus obedeciam à lei. E segundo, eles circuncidavam ao 8º dia de nascido, mesmo que esse caísse no sábado. Era o dia correto para circuncidar uma criança, um menino, quando nascido, mesmo que isso caísse em um sábado, para obedecer à lei, eles circuncidavam. A circuncisão tem a ver com a limpeza. Tem muito a ver com isso. A limpeza de uma pequena parte do corpo. E o que Jesus havia feito era limpar o homem todo, né? Purificar o homem todo no sábado. E jamais foi a intenção de Moisés proibir que se fizesse o bem às outras pessoas, que se fizesse o bem a alguém no sábado. A lei de Moisés nunca proibiu isso. E Jesus prova aqui que ele não desobedeceu, jamais desobedeceu a lei, e ele ordena com muita autoridade. No versículo 24, nós podemos ver a ordem do Senhor Jesus Cristo, onde ele diz: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Numa mesma frase, Jesus fala de um tipo de julgamento proibido e um tipo de julgamento que é permitido. Essa última parte, do julgamento que é permitido, julgar pela reta justiça, nós analisaremos na segunda parte, né, quando estivermos estudando sobre os julgamentos autorizados. Então Jesus declara aqui: não julgueis segundo a aparência. Ou seja, ele afirmou: vocês estão fazendo um julgamento errado, porque aos seus olhos parece que eu estou desobedecendo a lei, mas vocês não examinaram a questão a fundo. Vocês analisaram tudo de maneira parcial, de maneira externa. Vocês não foram a fundo. Vocês podem dizer exatamente em que consiste a minha infração? Vocês podem me explicar isso? De que forma eu estou infringindo a lei? Vocês estão analisando realmente toda a situação? Vocês realmente conhecem a lei a ponto de dizer que eu estou infringindo a lei? Então Jesus diz: não julgueis segundo a aparência. No estudo passado sobre este tema, nós falamos que é errado julgar por motivos internos, julgar motivos internos do coração, julgar as intenções internas do coração das pessoas. Agora é diferente, né? Trata de julgar ações de alguém pelas aparências, julgar ações de alguém pelas aparências, mesmo que você não entre naquele mérito de julgar as intenções da pessoa, o mérito a forma pela qual a pessoa agiu, a intenção pela qual a pessoa agiu.
Então, um tipo de julgamento é tão errado quanto o outro. Julgar intenções do coração, intenções internas do coração do outro, assim como julgar pela aparência. Inclusive, os que estavam ali acusando Jesus, eles não chegaram a dizer, a mencionar que Jesus tinha algum propósito ao agir daquele modo. Por exemplo, acusá-lo de estar agindo assim para se mostrar para os outros, né? Eles não mencionaram isso. Simplesmente disseram que ele estava errado, porque conforme parecia, ele estava desobedecendo a lei. Olha, nós temos o mau costume de cometer o pecado de julgar pela aparência. Infelizmente. Talvez muito mais frequentemente do que nós pensamos. Talvez muito mais frequentemente do que julgar intenções internas do coração. Alguns exemplos. Se um irmão da igreja falta 3 cultos seguidos, qual é logo a intenção que nós temos? É de julgar aquele irmão, né? O irmão está se desviando, o irmão está enfraquecendo na fé. E pode parecer isso, né? É uma questão de aparência. Mas o que falta aqui? Falta irmos investigar, falta irmos procurar aquele irmão, falta irmos saber qual a situação daquele irmão. De repente o irmão está doente e não pôde participar dos cultos. De repente o irmão teve que viajar, né? Se bem que seria interessante que o irmão avisasse, né? Mas muitas vezes nós chegamos a conclusões muito rápidas, simplesmente observando as aparências. Um outro exemplo, se o irmão vai a um casamento em um local que você considera inadequado, uma festa de casamento. Por exemplo, alguém vai a um casamento na igreja católica. Esse alguém pode logo receber um julgamento. Esse irmão pode receber logo o julgamento de alguém. É um infiel, né? É alguém que está frequentando cerimônia religiosa em templo de ídolos. Então, é muito fácil fazer esse tipo de julgamento. Agora, será que você foi lá, conversou com aquele irmão e perguntou por que ele agiu dessa forma? Por que isso aconteceu? Examinou as circunstâncias específicas? Pode ser que aquele irmão tenha travado uma luta muito grande em casa, as pressões de casa, as pressões com o relacionamento com os parentes, tentando manter o relacionamento com os parentes. Pode pensar no constrangimento que aquele irmão teve, nas orações que ele teve, na preocupação que ele teve de não causar má impressão nos outros irmãos, enfim. O fato, irmãos, é que nós jamais teremos uma base sólida e justa para analisarmos uma situação enquanto julgamos apenas pela aparência. E nós não estamos aqui defendendo crente que vai a casamento da igreja católica e também não estamos condenando, né? Claro que, como regra geral, é melhor evitar, né? Mas podemos admitir que existem situações em que é melhor ou é menos ruim a pessoa ir, vai causar menos constrangimento, né? Pode evitar um constrangimento muito grande com a família, enfim, problemas que podem ser evitados. Estamos nos referindo a programações, assim como casamentos e estas coisas, né? Não há cerimônias religiosas que, na verdade, são heréticas, são heresias ao Senhor, diretamente contrárias à palavra de Deus. Então, irmãos, aqui é a ideia do parece muito, mas pode não ser, né? Tem coisas que parecem muito, na maioria das vezes mas pode não ser. Então, só pela aparência, nós não podemos julgar. Nós precisamos analisar as coisas.
Irmãos, um tipo muito sutil de julgamento pela aparência, que se nós não prestarmos atenção, nós nem notaremos que nós estamos cometendo esse erro, está descrito lá em Tiago, capítulo 2, versículos 1 a 4, onde a palavra de Deus nos proíbe fazer acepção de pessoas. É um texto bem conhecido. A acepção lá significa parcialidade, que aceita ou rejeita pelo que vê, pela aparência. Qual de nós não tem a mesma tendência, né, de tratar melhor alguém que é bem vestido, alguém que se apresenta melhor, alguém que tem um porte mais atrativo do que alguém maltrapilho? Qual de nós não tem essa tendência? E a Bíblia, ela denuncia duramente aqui. Quem faz isso está se tornando juiz, e pior, um péssimo juiz, pois está julgando totalmente pelas aparências. Ele não analisou as situações, ele não conhece o que está por trás daquela aparência. Então, ao agir assim, irmãos, se alguém age assim, ele está declarando que a aparência desagradável de alguém tirou daquele alguém o direito de receber consideração e amor da nossa parte. Se nós agimos assim, estamos declarando isso. Aquele rapaz, aquela moça, aquele homem, aquela mulher, por não ter uma aparência muito boa, ele perdeu o direito de receber consideração e amor da minha parte. Isso é muito sério. E vice-versa, né? O contrário também, né? A aparência agradável e bonita do outro o tornou digno de receber as minhas melhores atenções, as minhas considerações, né? O meu amor. A palavra de Deus chama isso, sabe de quê? Lá em Tiago, naquele texto, perversos pensamentos. Lá diz que nós não devemos ser tomados por esses perversos pensamentos. É uma falta gravíssima, pois é uma maneira indigna, totalmente indigna de exercer a fé no Senhor Jesus Cristo. O texto lá diz: não tenhais a fé no Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Quem tem uma fé em Cristo saudável não faz jamais esse tipo de julgamento. Quero citar aqui alguns exemplos bíblicos de julgamento pela aparência. Alguns exemplos retirados da palavra de Deus. O primeiro exemplo é do sacerdote Eli contra Ana. A história de Ana é uma história conhecida principalmente entre as irmãs, né? Na reunião das senhoras, elas sempre pregam sobre Ana, que tem muito a ensinar, tanto para as senhoras como para cada um de nós. 1 Samuel, capítulo 1, versículos... Aliás, o capítulo 1 conta toda aquela história. Nos versículos 9 a 15 nós podemos ver mais detalhadamente o que estamos querendo mencionar aqui. Mas no contexto ali, Ana não tinha filhos, ela era estéril, isso era algo horrível para uma mulher naquela época, e o seu marido, Elcana, tinha outra mulher, e essa outra mulher tinha 2 filhos. Então imagina a situação de Ana. E lá a palavra de Deus diz que Ana estava amargurada de alma, e ela orou e chorou abundantemente diante do Senhor. E na presença do sacerdote Eli, quando ela estava ajoelhada e orando, intercedendo ao Senhor com amargura de alma, e ela passou um bom tempo ajoelhada e orando, só mexendo com os lábios, né? Fazendo as suas orações, o sacerdote ali julgou que ela estava embriagada e repreendeu ela por isso, né? Acusando ela de estar embriagada e disse para ela se livrar daquele vício. Então, irmãos, é de cortar o coração ver o que o sacerdote fez com Ana. Foi muito ruim
aquilo. Mas, vamos imaginar nós, é de cortar o coração ver o que você e eu fazemos. Neste sentido também, com as nossas vítimas de julgamentos baseados apenas na aparência. Outro exemplo são os amigos de Jó. Você sabe que Jó estava passando por todo aquele sofrimento, um sofrimento terrível, e os amigos dele, são 3 amigos citados lá, eles acusam Jó diretamente de estar sofrendo por causa de pecado. E nós sabemos que não era. Foi muito difícil para Jó ouvir aquilo dos seus amigos, sendo acusado de estar sofrendo por causa de pecado. Lá em João, aqui em João, capítulo 1, versículos 44 a 46, tem algo curioso. Natanael sobre Jesus. Sem conhecê-lo, Natanael não conhecia Jesus, aí só pela cidade onde Jesus nasceu, Natanael faz um julgamento do Senhor Jesus Cristo. Quando a ele foi apresentado Jesus, ele disse: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Isso me lembra quando eu cheguei em Cruz e um homem importante da cidade disse: esse pastorzinho aí, lá do Aranaú, isso é de saber de nada, né? Eu devo concordar que ele quase tinha razão, né? Mas olha os julgamentos aqui, né? Pastorzinho, muito provavelmente se referindo à minha estatura, e também se referindo ao local de onde eu vim. Ou seja, um julgamento totalmente por aparência. Então, essas coisas acontecem sempre, irmãos. Isso é muito comum entre nós, é muito comum ouvirmos isso. Isso são coisas que chateiam muito. Até os próprios descrentes, eles se chateiam com isso, né? Existe até uma campanha contra isso no mundo. Frases que dizem, por exemplo, não julgue o livro pela capa. Enfim, as pessoas não gostam quando ouvem que outros estão fazendo julgamentos pela aparência. Mas é muito comum fazermos esse tipo de julgamentos. Então, quero terminar aqui, vai ser bem curto hoje, quero terminar aqui sugerindo alguns cuidados para evitar julgamento pela aparência. Primeiramente, informar-se bem dos fatos. Informe-se, busque informar-se, veja a situação, o que está acontecendo. Parece isso, mas será que é isso mesmo? Sempre duvide, vá a fundo, vá em busca das informações, incluindo possivelmente conversar com a própria pessoa para saber os motivos, as circunstâncias que o levaram a agir daquela forma. Segundo, é muito bom conhecer melhor a Bíblia, porque muitas vezes você pode estar acusando alguém de estar desobedecendo a palavra de Deus sem estar, por falta de conhecimento seu, porque você não conhece bem certo assunto, certo tema. Você pode ser levado a acusar alguém de estar desobedecendo a palavra de Deus quando a pessoa realmente não está. Era exatamente o caso dos judeus com Jesus. Eles estavam acusando Jesus de desobedecer a lei sem que Jesus estivesse, simplesmente pelo fato de eles desconhecerem a lei a fundo. O conhecimento deles era apenas um conhecimento literal, um conhecimento seco. Eles não tinham uma interpretação profunda da lei, assim como o Senhor Jesus Cristo a conhecia profundamente. Ele foi o autor desta lei. Terceiro, estamos sugerindo alguns cuidados, né, que devemos ter ao julgar pela aparência. Primeiro, informar-se bem dos fatos. Segundo, conhecer melhor a Bíblia. Terceiro, conter esse espírito crítico interior que nós temos. Conter isso, apague esse espírito interior que nós temos, esse espírito crítico. Esse espírito crítico que nós temos, às vezes não perde uma chance sequer de acusar alguém, né? Não pode ver uma pessoa com
meio assanhado que já está fazendo julgamentos, né? Quando eu estava digitando esta pregação, chegou um momento que tinha um ponto depois de um A, e eu não queria aquele ponto lá. E eu voltei, tentei apagar o ponto. Quando eu digitei o A, lá estava o ponto de novo. Então eu já comecei a fazer julgamentos em relação ao meu notebook velho. Eu disse, como é que pode? Esse notebook já está com problema de novo, né? O que é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou tirar esse ponto? Então, examinando mais de perto, com mais clareza, eu pude perceber que era um sujo na tela, né? Que realmente confundia com um ponto. Era muito parecido com um ponto. Então, foi só limpar e então deu certo. É só um exemplo para mostrar que no dia a dia essas coisas são muito naturais de acontecer. Neste caso, não vejo problema, né? Foi apenas um engano. E eu acabei não ferindo ninguém com isso. O computador não se importou com o que eu achei ou com o que eu declarei. Mas o problema é quando nós fazemos isso em relação às outras pessoas, aos nossos irmãos. É claro, o que nós devemos fazer, como Jesus nos disse, é julgar pela reta justiça. Isso nós veremos depois. Mas antes de terminar, eu quero tocar em um ponto muito importante. Algo que nós devemos considerar bastante. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Tessalônica, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, lá ele diz: abstende-vos de toda aparência de mal. Na nossa tradução, você vai ver lá, abstende-vos de toda forma de mal. Mas essa palavra forma é no mesmo sentido de aparência, né? Tem uma tradução, se eu não me engano, a corrigida, que diz aparência. Abstende-vos de toda aparência do mal. Então, irmãos, é muito importante que nós tenhamos esse cuidado para não dar aparência do mal. Muito importante isso, porque nós também podemos cometer o pecado de levar os outros irmãos a fazerem julgamentos em relação a nós, contribuir com os julgamentos errados ou certos dos irmãos pela aparência. Errado, né? Sempre é errado julgar pela aparência. Então devemos ter bastante cuidado para evitar situações em que haja aparência do mal. Aqueles que se abstêm destas situações do mal, obviamente, claramente, essa pessoa procura se manter distante do mal no seu sentido prático e no seu sentido experimental. Essa pessoa evita praticar e evita experimentar o mal. Então, nós devemos nos refrear das aparências do pecado. Nós devemos eliminar as ocasiões de pecar. Muitas vezes uma aparência do mal é uma ocasião ali, propícia para pecar. Devemos evitar tentações, devemos evitar a aproximação ao pecado. Irmãos, se nós não fizermos isso, se nós não refrearmos estas aparências do pecado, se nós não eliminarmos no nosso dia a dia as ocasiões de pecar, se nós não evitarmos as tentações e se nós não evitarmos também essa aproximação ao pecado, nós não vamos nos manter muito tempo sem pecar. Então é muito importante evitar a aparência do mal. Importante tanto para nos preservarmos de pecar, quanto para evitar julgamentos dos outros irmãos. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos livre de julgar contra a aparência e que o Senhor também nos livre de dar aos outros a aparência do mal. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Deus eterno, por Tua graça, pelos ensinamentos da Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas
que nós possamos julgar corretamente, pela reta justiça e não por aparências. Ajuda-nos também no nosso andar, para que nós tenhamos cuidado de não dar aparência do mal a quem quer que seja, tanto aos nossos irmãos quanto aos que estão no mundo ainda e que precisam ver o nosso bom testemunho, que precisam sentir o bom perfume de Cristo exalando nas nossas vidas, nas nossas ações, por onde andamos, com o que fazemos. Nós pedimos estas coisas e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos encerrar aqui a transmissão. Temos um aviso importante. Hoje, o culto à noite será ao vivo. O pastor Maesley e a equipe do louvor estarão ao vivo no templo da igreja, numa live para a transmissão do culto de adoração ao Senhor nosso Deus, em pregação da sua palavra. Fique orando por esse tempo, convide pessoas para assistirem ao culto, para cultuarem ao Senhor, juntamente com você, se for possível, né? Pessoas ali mais próximas, com os seus familiares ali. Você pode compartilhar o link com alguém que você quer, que você gostaria que assistisse ou que ouvisse o culto ao Senhor. Então, hoje à noite o culto será ao vivo. Então, que a graça do Senhor Jesus nos guarde nesse dia, guarde a cada um dos irmãos. Um bom dia a todos.